para montar a Constituição que tem nos Estados Unidos e em vários outros países. Ela foi um exemplo, porque essa Carta Magna, quando o rei foi pressionado, não é, a diminuir seus poderes, né, sobre a católica e sobre os barões, né, os grandes proprietários, os grandes ricos, vamos dizer assim, os feudais da época, né, que eles falam assim: rei, alivia aí, rei, você não pode dominar tudo, você não pode mandar em tudo, você tem que diminuir seu poder perante a gente. Aí o rei, não, mas nisso, obviamente, deve ter havido um debate intenso, né, uma conspiração intensa. A gente sabe que liderança acontece esse tipo de situação, e o rei acabou cedendo, né, nesse debate e os acordos que houveram. Então o rei, ele resolveu, né, o rei acabou aceitando, não é, que não iria mais ter o domínio sobre a propriedade dos outros e sobre o domínio na Igreja Católica. Ele queria dominar até a Igreja Católica dentro da Inglaterra. E nisso o rei teve que fazer um documento dizendo que realmente ele não iria mais intervir nos poderes da propriedade, né, de cada cidadão, e também no poder da Igreja Católica durante esse período. Mas aí de boca não vai, porque vai vir outros reis. O que é que eu falo muito? Entra rei bom, entra rei ruim. Entra rei bom, entra rei ruim. O rei bom faz tudo certinho, o rei ruim vai chegar um dia e vai desmanchar tudo, não é isso? Então, muitas vezes, não dá para confiar somente na palavra, tem que existir um documento. E esse documento que eu mostrei a vocês, que está nessa salinha aqui, não é? Esse documento, ele foi, né, redigido, levou 50 horas para ser redigido esse documento, provavelmente, para aí vocês tiram, né, a intensidade do debate que deve ter sido para poder o rei aceitar cada cláusula que está nesse documento, né? Ele liberando os poderes dele sobre propriedade das pessoas, né, propriedade dos ingleses em suas casas, terrenos, né, colheitas, etc. E também liberando o seu poder em cima da igreja, né, sua propriedade e seus, né, não só propriedade, mas também sobre como deve dirigir a igreja dentro da Inglaterra. Essa carta, né, mostra, né, o início de uma democracia, né, porque ela configura o seguinte, que o rei, a partir daquele momento, ela respeita, não é, os direitos dos cidadãos dentro daquela carta. Ela respeita e não vai intervir mais. E isso faz que equilibre bastante os ânimos na sociedade. Então essa carta, ela é reconhecida, não é, como o primeiro passo para a democracia, o primeiro passo para que outros países, né, ela começasse a construir as suas constituições. Então esta carta, conhecida como a Carta Magna, ela foi um exemplo para construir o que nós temos hoje aí no Brasil, que é a Constituição, não é, federal, né, que são os nossos direitos. E aqui está a Carta Magna, né? Olha lá, o Dom João, né, o rei João da Inglaterra, e aqui até o presidente Roosevelt, né, em 1941, ele faz essa pequena homenagem, explicando, né, que dentro da Constituição deles, americana, né, é respeitar essa democracia desde os povos antigos, né, que é justamente 1215 que foi, né, formulado todo esse conhecimento, certo? Gente, aqui está todos os artigos traduzidos em inglês, porque está em latim, a carta principal, e está todo traduzido em inglês, né? E muita gente aqui, ó, fazem fila para vir realmente ver de perto a Carta Magna, ó, gente, ó que legal, ó, ver de perto a Carta Magna. E eu quis abrir isso para vocês, né, não só para quem está na área condominial, como líderes, gestores, né, para ter esse conhecimento de uma liderança de gestão, que muitas vezes um gestor, um líder, né, para ele estar no poder, ele não precisa obrigatoriamente mandar em tudo. O que ele precisa entender é as dores do outro, ter empatia. E esse rei, que é o Dom João, era um rei tirano, ele não tinha empatia. Os outros reis, né, eram tiranos, mas eram mais leves, né? Conseguia, né, atender os desejos da sociedade inglesa, né? Esse não, esse é totalmente tirano. E aí o povo fala assim, pressionou ele contra a parede. Ou seja, se não tivesse essa carta sido liberada de uma forma democrática, obviamente o rei teria passado por situações bem complicadas em sua gestão, né? E isso, para o síndico e para a síndica, para gestores de empresas, líderes executivos, deve entender o seguinte: ser líder, não é olhar para o outro, ser líder é ajudar o outro, ser líder é compartilhar o seu conhecimento com o outro, fazer as pessoas seguirem em frente e não ter todo o comando somente para si. O que a gente vê muito, né? O que a gente vê muito é o quê?
a gente vê pessoas, né, alguns líderes, centralizando o poder somente para ele. Isso é o início de uma ditadura. Isso é o início de uma gestão tirana. Porque quando você centraliza, você não quer ouvir o outro, você não quer pensar no outro. Somente o seu olhar, somente os seus pensamentos é a palavra final. E quando você vai, não é, para uma democracia, para um parlamento, para um conselho, principalmente o conselho do condomínio, que tem um conselho também, para um congresso, faz com que equilibre os seus poderes, né? Quando você vai tomar uma decisão, você quer ouvir o outro. Se a decisão que você está tomando realmente vai ajudar, vai beneficiar, não é, a sociedade. E o outro, como está de fora, ela enxerga melhor muitas vezes. E pode vir sugestões positivas que possam melhorar aquilo que você está projetando. Ou pode realmente ver que realmente não seria viável dar continuidade com o projeto, porque você ouviu o conselho do condomínio, você ouviu, né, os deputados federais, os deputados estaduais, você ouviu, né, o parlamento, com o caso aqui na Inglaterra, você ouviu os poderes, eles dizerem assim, olha, rei, o síndico, o rei, o síndico, o presidente, eu acho melhor não, vão para a esquerda em vez da direita. Mas por que não ir para a esquerda? Por isso, isso e isso. Aí o rei, o presidente, o síndico fala o quê? O síndico vai pensar, pô, você tem razão. Se eu for para a esquerda, isso é ruim, não vou atender o povo, não vou atender os condôminos, não vou atender a sociedade, né? Essa é a pancada da boa liderança, gente. E essa Carta Magna, ela deu o primeiro pontapé, o cachorrinho ali, ó, o cachorrinho se divertindo. E essa Carta Magna, né, ela deu uma grande importância na sociedade mundial. E aqui nasceu todo esse conhecimento, toda essa inteligência. A Carta Magna está ali dentro, gente. Eu não posso entrar para mostrar a vocês a original, não é? Porque ela é muito sensível, né, à luz, né, e a gente é não autorizado a bater foto. Eu até comprei uma cópia da carta, né, que eles vendem aqui, e comprei uma cópia. E está nesse espaço maravilhoso, e eu quis compartilhar com vocês, para vocês poderem, né, conhecer. Gente, olha que legal, ó. No prédio gótico, vai abrir automático, ó. Vai abrir automático. Aperta aqui, ó, gente, ó. Aperta aqui e a porta abre, ó. Sem destruir nada, você tem uma porta remota. Não precisou destruir o que é antigo, não precisou destruir a história, não precisou, né, vamos dizer assim, jogar fora toda a história. Tá aí, portaria remota, não é? Tudo funcionando em primeiro mundo aqui. Tecnologia que tem tudo, né? Não atrapalhou também as tumbas que o povo era enterrado aqui na época, né? Essas tumbas milionárias que se tem, né? Na época o povo, vocês sabem da história, né? O povo tinha que entregar vastos patrimônios, né? Não só por suas joias, como também propriedades para ser enterrados em lugares privilegiados da igreja. Perto do altar era um preço, longe do altar era outro preço. Ó, gente, isso é o pátio. E aqui tá, né, a confraternização do povo. E a gente aqui agora, vou mostrar a vocês a frente da catedral, né? Olha uma tumba aqui passando 1700, gente. 1700, uma tumba. E quero que vocês agora finalizem. Olha aqui, ó, tá vendo isso? Tudo isso, essa divisão é para sustentar o peso toda essa estrutura sobre pedra. Assim eram as construções medievais. Olha que bonito. Mas aí, gente, tudo tem um preço, não é? Tudo se tem um preço. E o preço, não é, para se manter toda essa beleza para os turistas. Olha quanto turista vem aqui. Vem milhares de turistas, não é, a uma distância de 1h30 de Londres, para poder curtir essa maravilha de estrutura. Mas isso precisa de gestão, precisa de liderança, precisa de conhecimento técnico e precisa de parceiros, né, que vibrem com conhecimento, não é, conhecimento de forma plena, para trazer aqui, para ter esse cuidado, para que eles passem dos 1000, 2000, 3000 anos, como está acontecendo. E isso é possível quando você busca as pessoas certas, o conhecimento correto com as pessoas certas no ambiente correto, não é? Muitas vezes péssimas parcerias ruins, parceria negativa, parcerias focadas no dinheiro, faz com que isso não chegue a essa evolução. Não chega a essa evolução. Por quê? Porque quando você é focado no dinheiro, você não foca na qualidade. Você foca em depredar, que nem um gafanhoto. Muitas vezes, algumas da evolução da sociedade, né, principalmente empresariais, né, condominiais, principalmente, condomínios não avançam por conta desse foco negativo, que é o foco no dinheiro. Mas focando dessa maneira, como foi essa construção antiga, como vocês viram ali, o salão e a Carta Magna dando o primeiro passo para a Constituição, e deu um grande passo, né, para todo o desenvolvimento da democracia. Agora vocês entendem porque existe a Convenção
dentro do condomínio. Por que existe a convenção dentro do condomínio? Por conta desse grande primeiro passo na Carta Magna que se deu aqui em 1215, aqui em Salzburgo, em Londres. Na verdade, isso foi em Londres, o debate foi em Londres. Uma cópia da carta está aqui. Mas todo esse debate da construção da Carta Magna, que deu o primeiro passo para a democracia na sociedade e levou exemplo para vários outros países a constituir também Constituição, veio dessa Carta Magna e essa cópia está aqui. Tá bom, gente? É isso, gente. Quis dividir com vocês aí. Um ótimo dia. Compartilha aqui no YouTube. Segue o canal, ativa o sininho. Joga em todos os grupos de Zap. O pessoal tem esse conhecimento, não é? Todo desenvolvimento. Se a convenção do condomínio existe por conta do primeiro passo que se deu há quase 1000 anos atrás, através, né, da Carta Magna. Valeu, gente. Fui. Tchau, tchau.